O livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, relata experiências de André Luiz na colônia espiritual que tem o mesmo nome, Nosso Lar. Então, pelos vários capítulos desse livro, nós temos conhecimento de coisas importantes e interessantes da vivência de André Luiz nessa colônia espiritual. E hoje vamos considerar um relato em que ele diz que estava se dirigindo, que na verdade foi para um local onde houve um pronunciamento do governador do Nosso Lar. E o que comunicava o governador? Que estava sendo preparada a defesa do Nosso Lar. E para isso havia uma reunião de 30 mil espíritos que teriam esta tarefa, se necessário. Defesa sobre o quê? Nesta época, final de 1930, início de 1940, houve a grande tragédia planetária, que foi a Segunda Guerra Mundial. E o plano espiritual, como também o plano físico, estava profundamente conturbado em razão de uma conflagração nessas proporções. Vale lembrar que a Segunda Guerra Mundial envolveu todos os países da Europa, com exceção de 1 ou 2, envolveu boa parte da Ásia, envolveu a América, especialmente através dos Estados Unidos, Canadá, e mesmo o Brasil acabou se envolvendo nesse tipo de coisa. E mesmo aqueles países que não estavam diretamente ligados, acabavam sendo influenciados de alguma forma em função da magnitude dessa conflagração. Então, como eu disse, o plano espiritual estava muito conturbado, e também o plano físico. E os espíritos que passavam para o outro lado, em função daquilo que acontecia na guerra, chegavam do outro lado desorientados, revoltados, e poderia acontecer que buscassem penetrar nas colônias espirituais, não somente no Nosso Lar, mas também em outras. E mesmo no plano espiritual, havia, evidentemente, a participação dos socorristas que procuravam atender aqueles que tinham voltado ao plano espiritual, mas encontravam grande dificuldade para que isso pudesse acontecer. Então, o Nosso Lar preparava-se para uma possível invasão, ou possível penetração de espíritos perturbados, e que certamente não seria a forma adequada de atender a esses espíritos se chegassem nessa condição. Então, mesmo no plano espiritual, se houvesse alguma possibilidade de atender a essas criaturas, certamente receberiam a atenção do plano espiritual. E muitos, onde isso era possível, acabou acontecendo. Mas cabe a nós examinarmos qual foi o impacto, para que nós tenhamos a percepção clara de por que as coisas estavam tão conturbadas dessa maneira. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 70 milhões de pessoas. E uma coisa que surgiu com a Segunda Guerra Mundial, que não era um procedimento usual das guerras anteriores, em que a população civil passou a ser atacada de uma forma muito acentuada. Então, cidades inteiras foram riscadas no mapa através dos bombardeamentos que foram realizados. Então, esse número não representava apenas soldados que morreram na batalha, mas uma parte significativa era representada por pessoas civis que não tinham engajamento nesse conflito. Porém, como eu disse, a partir da Segunda Guerra Mundial, e lamentavelmente ainda hoje nós assistimos, sempre que há uma conflagração, a população civil é grandemente afetada, grandemente
tocada de uma forma negativa para isso. Agora, por outro lado, houveram grandes transformações em função dessa Segunda Guerra Mundial. No tocante à população, é evidente, com a morte de 70 milhões, houve um impacto na demografia das nações. E aqui acontece algo que, nas guerras, como existe uma percentagem maior de homens morrendo, porque numa situação normal, para manter o equilíbrio, de 50% de homens, 50% de mulheres, normalmente já nascem 5% mais de homens em função de que as mulheres têm uma expectativa de vida maior. Mas aí, então, chegamos mais ou menos a 50% de homens, 50% de mulheres. Porém, nas guerras, e nesse caso de uma maneira acentuada, passou a haver um déficit de homens. E o que acontece? A partir daí, nos nascimentos que eram registrados, começa a haver muito mais do que 5% a mais de homens do que normalmente acontece. Isso, evidente, vem para voltar a equilibrar. E aí vem a pergunta, como é que funcionam essas coisas? Provavelmente, o que acontece é que muitos desses homens que foram para o plano espiritual precisavam regressar para continuar a sua experiência que foi interrompida dentro desse processo de guerra. Essa seria uma explicação. Mas outras coisas também tiveram um grande impacto. Enquanto os homens eram recrutados para ir para a guerra, havia ausência de trabalhadores para cuidar das indústrias, especialmente daquelas dedicadas à produção de armamentos. Quem é que ocupou esses postos? As mulheres. E elas ocuparam essa posição, e ao terminar a Segunda Guerra Mundial, não quer dizer que elas voltaram para casa, né? Quer dizer, houve, a partir daí, uma participação muito mais efetiva da mulher nas atividades do planeta. Nesse aspecto, evidente, diante de tanto sacrifício, de tanto sofrimento que a guerra provocou, mas ela acaba trazendo também alguns resultados que possam ser tidos como bons resultados. Na Europa, por exemplo, era muito comum as nações, são muitas as nações europeias, viviam em guerra quase que permanente. Dificilmente nós encontramos um período de história da Europa em que não houvesse alguma conflagração em andamento. Aí chegaram à conclusão de que seria melhor organizarem a Europa de uma forma tal em que esse tipo de coisa não prosseguisse. Então, daí surgiu aquilo que nós conhecemos hoje como a Comunidade Europeia. E uma conflagração como aquela na Segunda Guerra e na Primeira Guerra Mundial não aconteceu mais. Isso trouxe uma certa estabilidade, ainda que, de vez em quando, existem alguns desajustes nas fronteiras europeias também. Quando nós consideramos a África, em que havia um processo de colonização, que era a apropriação das nações europeias do território africano, o resultado da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que sair da África. Então, começaram a surgir as nações africanas com seus próprios governos, e certamente isso foi algo positivo. E no meio de todas essas transformações, alguma coisa que passou a ter maior força é a democracia, porque quase a totalidade das nações antes eram totalitárias, mas a partir da Segunda Guerra Mundial começam a surgir as democracias, inclusive aqui no nosso país, porque os nossos soldados, quando voltaram da Itália para cá, trouxeram também ideias de que nós precisaríamos impor aqui na nossa terra a democracia que tanto estava trazendo benefício para o restante. E, nessa ocasião, o ditador de plantão foi destronado. E a partir de 1946, passamos a ter eleições que simplesmente deixando de lado a ditadura. Isso não quer dizer que, posteriormente, nós não voltamos atrás em algumas coisas. Mas, quando nós consideramos aquela região do Oriente Médio, com o desmonte do Império Otomano, que tinha um controle sobre aquela área,
quem é que passou a exercer controle sobre aquela área? Basicamente, duas nações, Inglaterra e França. Então, nós íamos encontrar a Inglaterra naquilo que era o Iraque e outros, a França no Líbano, na Síria e essas coisas todas. E com a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram também que sair de lá, de tal forma em que pudessem, os povos daquela região pudessem conduzir as suas vidas. Lamentavelmente, nós percebemos ainda que não existe uma total pacificação daquela área. Vamos torcer para que isso aconteça. Então, note que grandes transformações aconteceram em função da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E isso, no plano espiritual, evidentemente, houve uma repercussão muito grande também dessa conflagração. E, certamente, nós podemos encontrar aí também toda a ação que o plano espiritual vinha desenvolvendo no sentido de minorar esse tipo de sofrimento. E se nós perguntássemos hoje, se nós indagássemos ao plano espiritual, quer dizer, diante de qualquer tipo de conflagração, o que é que nós podemos fazer? Provavelmente eles diriam o seguinte: olha, é bom não tomar parte, que todos aqueles que estão lutando, que estão em guerra, perderam a razão. Porque a razão só pode existir na convivência pacífica entre as pessoas. Então, quando povos estão se defrontando, eles estão num processo de desequilíbrio. Então, nós vamos torcer para que vença quem? Nenhum dos dois. Nós vamos procurar vibrar para que a paz possa ser restabelecida. E não tenha dúvida que isso acabará acontecendo de uma forma ou de outra. Às vezes, isso leva a grande sofrimento, como foi aquilo que nós assistimos na Segunda Guerra Mundial. Então, esse relato começa, portanto, com a informação de André Luiz que o nosso lar estava se preparando para evitar, possivelmente, invasões. Essas invasões em grande escala não aconteceram, mas, de qualquer forma, era necessário que houvesse a precaução para que a ajuda pudesse ser dada de uma forma organizada, porque se uma coluna espiritual fosse invadida por espíritos totalmente perturbados, ela perderia a capacidade de poder exercer algum tipo de influência positiva, alguma ajuda que fosse necessária. E, a propósito, nós estamos cuidando desse assunto no momento delicado em que nós estamos vivendo no nosso planeta. Então, cabe a cada um de nós colocar o seguinte: quem é que tem razão nessa luta? Nenhum dos dois tem razão. A razão só existe, como eu disse, quando os povos resolvem conviver pacificamente. Então, diante do desequilíbrio que existe, a única coisa que nós podemos efetivamente fazer é vibrar. E, nos nossos comentários, sempre temos o cuidado de fazer com que a nossa proposta é levar condições vibratórias para que possa haver a superação dessas lutas. E como nós estamos num processo de transformação do nosso planeta, eu acredito que nós estamos dando passos bastante acentuados para poder eliminar da nossa convivência acontecimentos dessa natureza que possam tirar a vida, como eu mencionei, de 70 milhões de pessoas, e ainda tivemos outras mais localizadas, em que milhões de pessoas acabaram morrendo também, como é o caso da guerra do Vietnã, da Coreia, e assim por diante. Mas isso nós vamos torcer para que fique no nosso passado. E no nosso passado podemos extrair as lições que esse tipo de coisa possa sugerir. E o cristão é, antes de mais nada, alguém que busca a paz. É o que ele fez o tempo todo em que estava conosco. E que continua, e certamente nessas ocasiões em que essas conflagrações existem, nós não podemos esperar outra coisa de Jesus, como também procurando envolver esse planeta com as suas vibrações, no sentido de contribuir para que a luta cesse e que possamos ter um planeta de paz e de amor a Deus e de amor ao próximo.